Memória na TV recebe com muita alegria, com muita emoção, um velho amigo de São Bernardo, o maestro José da Conceição Souza. A gente quer contar um pouquinho da história dele, mas começando com um hino maravilhoso que a torcida do Ramalhão canta todas as vezes que o time entra em campo. Santo André do Coração, dentre os clubes o maior, uma equipe de valor para defender o nosso futebol. Conceição, você estava inspirado. Olha, quando você põe na ideia que você vai fazer uma coisa, você fica pensando nela. Então você vai ver a história, vai ver a memória da cidade, você vai ver quem são os nomes principais, quem são as pessoas e para quem você vai escrever. Como eu era um amante de futebol, eu joguei futebol até os 60 anos. Olha só. Na associação. Está perfeito. Então é o seguinte, eu pensei, vou montar uma melodia, e vou montar uma poesia e colocar uma melodia. Foi o que eu fiz. Quando eu vi o que eu estava fazendo, que ia agradar, eu sabia que ia agradar, né? Quando você faz uma coisa, você tem consciência do que você está fazendo. Então, achei muito bonito, interessante, e por esse motivo eu me dediquei a esse poema. E como é que surgiu essa ideia do Santo André? Você é de São Bernardo, alguém te convidou? Como é que foi a história desse hino maravilhoso? Olha, o futebolista, o atleta, o esportista, ele acompanha de perto tudo que se passa em volta dele, né? Sim. Tudo que se passa em volta dele, bem. E Santo André aqui pertinho, vizinho, e parceiro de São Bernardo, né? Batateiros e ceboleiros. Então, qual é o problema de eu morar em São Bernardo? Não há nenhum, mas houve um convite, não houve? Ou você chegou lá e falou, não tem hino? Não, eu liguei para o diretor de futebol, na época que eu já não lembro mais o nome dele, e falei, olha, o Esporte Clube Santo André tem hino? Ele disse, não tem. Falei, é certeza isso? Não tem. Eu sou o diretor de futebol e reclamo disso. Aí eu perguntei a ele, posso apresentar uma sugestão? Pode, você tem ela na mão já? Falei, eu tenho ela em voz e violão. Pode ser? Mas na realidade eu já tinha feito tudo. Eu já tinha convidado o coral da Faculdade de Direito para participar junto com a banda sinfônica na gravação. Puxa vida. Né? Já tinha mandado o hino para eles estudarem, canção. Então, olha, tem mais dois elementos importantes. Sim, a Banda Sinfônica de São Bernardo, que você foi o fundador, e eu acompanhei de perto isso, no tempo do prefeito Geraldo Faria Rodrigues. Perfeito. André Avelino Coelho era o secretário de governo. Porque o André trabalhava em Diadema, não era? Sim, foi lá que ele me conheceu. Tá. Porque a história do Conceição é uma história maravilhosa. Né? Ele é militar, ele é paraquedista, ele morava pertinho de Diadema, na zona sul de São Paulo, Vila Guarani. Vila Guarani. Quer dizer, Diadema precisava de uma banda, de uma lira, ele se aproximou e lá ele conheceu o André Avelino Coelho. O André Avelino Coelho, quando o Geraldo ganhou em São Bernardo, vamos fazer a nossa sinfônica lá? E aí que entra a sinfônica gravando, junto com o coral da Faculdade de Direito de São Bernardo, o hino de Santo André, que tem uma estrofe, tem uma frase que eu acho que eu tirei, eu pensei assim, Santo André da minha fé. Né? Você é realmente inspirado, né? Tinha que saber de música e... Sim, e pensar um pouco no divino, né? Então, veja bem. Sem esquecer o Ramalhão. João Ramalho faz parte. No final, na memória, no final nós vamos colocar a letra inteirinha nesse programa. Né? Pois é. Aí o pessoal vai ver. Então, veja bem, o time de futebol, você vê até hoje, o atleta, quando ele entra em campo, ele ajoelha, de mãos postas, olhando para o céu, o que ele pede e o que ele agradece. Não é assim? É assim o nome mesmo. do pai, né? Muitos. E outros que, por exemplo, alguns atletas que eu conheço do Palmeiras, goleiro do Palmeiras, ele não vai para a rede sem antes fazer uma oração de joelhos,
debaixo da trave. Então, Santo André é um santo que emprestou seu nome para esta cidade. Nada como colocar uma frase, Santo André da minha fé. Que lindo, que lindo. Paulinho, o Paulinho é o inspirador desse encontro. O Paulinho é o nosso colega de redação e ele lembrou, olha, gente, está chegando 20 anos do Esporte Clube Santo André, que conquista o Brasil, a Copa Brasil, o maior título do futebol do grande ABC até hoje. O São Caetano, o azulão, foi longe, ganhou o Campeonato Paulista, chegou a vice-campeão da Libertadores da América, mas o Santo André foi campeão do Brasil. Ele falou, Ademir, temos que fazer alguma coisa. E esse é o projeto. Sim. Por isso que o Paulinho está aqui. Paulinho, você conhecia o Conceição? Eu não conheci, estou muito feliz por isso, Ademir, porque a gente está falando numa faixa etária, a gente já está, né? Mas eu que acompanho o Santo André há muito tempo, hoje meu filho está com 28 anos, ele entrou em campo com o Santo André quando era pequenininho. E esse hino todas as vezes toca no jogo do Santo André. E o que mais me chama a atenção, a gente que acompanha o futebol há muito tempo, eu, Santo André, São Paulo, né, sou São Paulino, e eu no meio de tudo isso que vocês estão falando, você falou da fé do jogador, passou um técnico no Santo André, o Ferreira, que ele exigia que os jogadores soubessem o hino. Você sabia disso? O Ferreira era o técnico da Copa do Brasil nos primeiros jogos. Exatamente. Aí ele sai, acho que ele recebeu uma oferta de algum time, né? Isso. E ele, segundo me falam nos bastidores, que ele exigia que o jogador do Santo André soubesse o hino do Santo André. É interessante. Muito interessante. E isso ocorreu mesmo. Essa gravação que a gente entra no Google, tá lá e tal, é essa gravação original da Banda Sinfônica de São Bernardo, que não existe mais? Não existe mais a banda. Do coral da Faculdade de Direito de São Bernardo, também não. Que não existe mais? Não existe mais. Sobreviveu a música. Foi. A música a é universal. Registrou, né? A música que está aí. E hoje o nosso maestro, José da Conceição Souza, o Santo André lembra de você? Lembra, eu já fui homenageado por eles, né? É mesmo? Fizemos uma grande festa aqui no restaurante de São Caetano. Foi de São Caetano o restaurante, não foi em Santo André. Certo. E fui homenageado, pediram para mim reger a gravação do hino, colocar a gravação. Linda. Aí eu recebi uma placa de prata em homenagem por ter tido essa felicidade de fazer o hino, né? Você passou a ser torcedor do Ramalhão? Eu sempre torci para o Santo André. Sempre. Eu fico atrapalhado quando ele joga com o Corinthians, porque não sei que lado eu vou. Tá certo. Isso acontece comigo. Mas eu lembro o Marcelinho veio jogar, já estava do Santo André, jogou contra o Corinthians, né? Sim. E ele foi ovacionado pela torcida. Foi. Quer dizer, é o verdadeiro futebol, né? Aquilo que o Memofute é um grupo de historiadores de futebol, o Paulinho faz parte, lá no Pacaembu, se reúne todo mês. E nas reuniões do Pacaembu, no Museu do Futebol, tá lá o São Paulino com a camisa do São Paulo, o corintiano com a camisa do... Quer dizer, se hoje os clássicos é de uma torcida só, no Memofute são de várias torcidas. Mas Conceição, que legal. Então, a partir e é interessante, as emissoras de rádio tocam, as emissoras de televisão tocam. Falou de Santo André, a escalação de Santo André, o hino de Santo André. Entra o hino. Você treme nessa hino. hora. E vários setores de esporte da televisão tem também com eles gravado. E quando você ouve o hino que você compôs com os arranjos, vamos fazer justiça, os arranjos do Nailor, o famoso Proveta, né? Proveta. Quando você ouve no rádio a sua criação, como é que você se sente? Emociona ou você já acostumou? Eu já acostumei pelo seguinte, eu sou um compositor de letras, eu faço muitas letras, faço muita música. E quando a banda foi extinta, até hoje não sei os motivos da extinção da banda, a Banda Sinfônica Municipal de São Bernardo do Campo, conhecida em todo o estado e fora do Brasil.
Porque era diferenciada. Bem diferente. O repertório, a forma de se compor, a forma de se apresentar, não usava nenhum tipo de Nós não temos mais banda em São partitura pra Bernardo? Conceição não tem mais banda em São Bernardo? Acabou. não se vê, De repente vê um conjunto musical. No meu tempo era conjunto musical de rock. Agora é a banda tal. Mas a tal. banda que o banda de música, tem uma no Baeta, continua São José? mas com dificuldades, Com para você dificuldades. viver. Os músicos se esforçam para fazer aquilo se manter. A mesma E dificuldade com louvor, aqui em Santo né? André com a Lira de Santo André também. Santo André ela ficou 30 e poucos anos na mão do Claurício, que era o maestro. Isso. E agora ele Não disse está que... mais? Não, ele achou que queriam fazer uma mudança, né? Ou alguém chegou lá. Porque no meio musical tem muito disso. Tem muito disso. Eu sofri com a Banda Sinfônica de São Bernardo quando um certo partido assumiu o poder. O que eles queriam? Eles pegavam uma meia dúzia de músicos e trabalhavam essa cabeça. Chamado aquele grupo que era chamado de comissão. Você lembra disso? As comissões organizadas. Então, tudo bem. E tudo bem, eles conseguiram, a partir dali, primeiro, me tirar, colocar outra pessoa que era um dos músicos, tão bem treinado quanto, que eram meus músicos, e tudo bem. Então aconteceu isso, mas eu não tomei não fiquei preocupado com isso não. Não fiquei preocupado. Eu tenho outros ramos, né, outras formas de trabalhar, né? Mas eu comecei a fazer música para mim. Música, letrinhas, músicas. Eu gravei uma. Gravei várias, mas tem uma que mexe com qualquer um, que é onde eu apresento ela. Fala um pouquinho Fala um pouquinho dela. A letra dela é assim: nossas brigas por coisas banais, num momento qualquer desamor, nossos grilos vão e vêm sem esperar, causando tristeza e dor. Eu não queria dizer o que eu disse, nem ouvir o que você falou. Os momentos não foram agradáveis, a gente só se machucou. Que tristeza, que fossa danada. Foi um fim de semana infeliz. Nós, distante um do outro, você só e eu só, sem amor. É uma delas. Puxa vida. Conceição, você fez uma outra revelação que eu não sabia. Sim. A peça Bela Tchau. Bela Tchau. A composição é sua, a parte musical. Ó, essa composição, eles me mandaram o histórico, né? E eu comecei a pensar nisso. Só que, veja bem, ao mesmo momento que eu estava trabalhando essa mensagem, né, a pedido do antigo diretor de cultura, Tércio Nelly, com louvor. Antônio Tércio Nelly. Você está intimado a comparecer aqui no Diário do Grande ABC e contar sua história. Um menino que veio do interior, que fez crítica de cinema na Folha de São Bernardo, que brilhou como diretor de cultura de São Bernardo e hoje faz parte do grupo de memórias AME. AME com Hilda Breda, né? Sim, Hilda, grande artista Hilda Breda. Isso. Vem contar essa história. Olha, o caminho é só seguir o caminho do Conceição. Exatamente. Conceição desceu o morro da Vila Gonçalves, está aqui. Né? E você, né, hoje é um batateiro, dos cinemas de São Bernardo. Ele resistiu até o fim, né? Os cinemas. Ainda está. Está lá, ainda está. Tércio, pauta fechada. Paulinho, eu queria que você contasse pro Conceição o que aconteceu quando eu desci na redação hoje para te chamar para vir aqui entrevistar o maestro e o Newton Valentim, que é o nosso diretor de redação adjunto. Qual foi a atitude dele? Descreve isso para nós. Foi muito legal porque o Saldemir foi lá, Paulinho, já chegou o maestro. Falei, pô, então vamos lá, né? Ele gosta que eu venha, eu vou. E nisso o Newton falou, mas quem? O maestro tá aí, do que fez o Conceição, que fez o hino do Santo André. Ele começou a cantar. Cantar e como se estivesse numa arquibancada. Como se estivesse numa arquibancada. Mas é aquilo, eu peço permissão para fazer uma pergunta. Claro. Quando você viu que deu tudo certo, com tudo que se apresentou,
a primeira vez que se apresentou o hino ou a primeira vez que você escutou, veio a emoção, não? Veio, porque foi assim. O diretor de futebol me levou até o presidente do time na época, que era o Schmidt. Sim. E o Schmidt também ficou felicíssimo quando ele viu a letra, a melodia e o hino em si. Aí ele falou, vamos gravar. Aí preparei tudo e fomos para Copacabana para gravar o hino. Sim. Então, quando eu trouxe o material para apresentar pela primeira vez, né, nas rádios de Santo André e no próprio clube, a emoção não subia, teve jeito, né? sabe, né? As pessoas que participaram também se emocionam. Emociona, e veja bem. E aí, na época, eu não me lembro nem sei o nome da pessoa, mas ligou um cidadão que se dizia português. Ele ligou para mim, dizendo o seguinte: Maestro, você fez no Santo André, não era alguém daqui que tinha ter feito o hino? Eu falei, olha, primeiro eu perguntei, né? Se o Santo André tinha o hino. Como me disseram que não, e quem me falou era uma autoridade do Santo André, eu perguntei se podia apresentar um trabalho. Ele autorizou. Agora, se tiver alguém aí, que você está me dizendo, apresenta também. Se for melhor que o meu, ele vai ser oficial. A portuguesa, se for melhor. A portuguesa tem 2 hinos. Muito lindo. Lindos. Lindos. O antigo eu até acho mais bonito que do Leal, o saudoso. É isto, né? Leal. Que fez o Santos Futebol Clube tem 2 hinos. Sim. Né? O Corinthians tem um monte de música, né? Música. Até doutor, não me engano, o coração é corintiano. Também. Né? Que passa a ser o hino popular. Né? Agora, o oficial é aquele que eles registram como oficial. Isso, por exemplo, o do Santos é oficial, o do Corinthians é oficial, o do São Paulo. E da o internet lá do oficial. Santo André, hino oficial, cantado por um mineirinho. Conta a sua história, Conceição. Você é de onde? De qual cidade? Quando você nasceu? Conta como é que você veio parar aqui nessa região maluca que é o ABC. Olha, eu sou de São Gonçalo do Rio das Pedras, ao lado de Diamantino. Ao lado de Diamantino. Nasci lá, já tenho alguns anos. Posso falar até quando nasci. E é isso, fala. Eu nasci em 30 de dezembro de 1938. Não acredito. Não, tá errado. Pois é, dizem por aí. Com toda essa disposição, vitalidade, né, Paulinho? Então, antigamente, quando eu entrava na fila do banco, para ter mais de 60, só para idosos aí, né? Aí você ficava feliz. Aí eu perguntava, a senhora quer ver meu pé? Tá bom. Então foi assim. Agora, nessa cidade, os meus familiares, meu pai, meu avô, meus tios, todos eram músicos da banda da cidade. Banda de São Gonçalo do Rio das Pedras. E eu não podia participar da banda. Eu era criança, eu tinha 8 para 9 anos, 10, mas eu ficava ligado naquilo, olhando tudo, observando tudo e tal. E não me deixavam acompanhar. Tudo bem. Mas não tem problema. Quando eu vim para São Paulo, eu vim com 10 anos. Eu vim em 1950 para São Paulo, um pouco mais. E chegando aqui, eu comecei a tomar conhecimento do que era, que lá a gente chamava chutebol. Não era futebol. É chutebol. Chutebol. Nos anteriores, tudo, naquela época você não tinha conhecimento, né? E se for pensar bem, época da bola vermelha. Chute de pé, né? Chutebol. Mas acho que misturaram um pouco, né? Tudo aquilo que vem de fora do país se mistura um pouco e muda. É isso, acho que é por isso que mudou para futebol. Enfim, chegando em São Paulo, a minha mãe tomou uma decisão. E essa decisão foi tomada pelo seguinte motivo. Eu estava doente com sarampo, escondido no quarto escuro, porque não podia sair naquela época, não deixava sair mesmo. Aí, toda vez que aparecia um comerciante, por exemplo, o carvão, o leite, o pão, era de carroça, né? Cada um trazia o seu produto da carroça. Você pegou esse tempo. Aí veio o cavalo, na marcha do cavalo, que eu já conhecia, e minha mãe, eu falei para ela, mãe,
Dona Geralda, mãe, o padeiro está aí. Ela ia lá fora, eu ficava meio atrapalhada. Como ele sabe que é? São 3 carroceiros que passam aqui, não tem hora, um passa na frente, outro passa na frente. Tudo bem. Aí quando veio o carvoeiro, eu falei a mesma coisa. Isso já era aqui em São João da Boa Vista. No interior. Já estava aqui. Meu pai trabalhava na rede ferroviária, né? Eu sei já que sua mãe é Dona Geralda. E o seu pai? José Maria. José Maria. Do cidadão. Um homem que você não conseguia olhar direito para o rosto dele. A firmeza dele. José Maria de Souza. Então, finalizando só esse trecho aqui, ela falou, bom, se ele identificou pelo ouvido que a marcha do cavalo é diferente, um é do carvoeiro, outro é do padeiro, outra coisa, me levou para um cidadão que era vizinho, que era músico da banda da cidade. Lá em São João da Boa Vista. Isso. Ele falou para ele, olha, queria que o senhor sondasse esse menino aí, por que ele identifica certas coisas. O ouvido que ele tem. Aí o cara já fez lá umas notas para mim, né? Dó, mi, sol, mi, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Você é capaz de repetir isso? Show. Dó, mi, sol, mi, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Do assunto. Não saí mais da música. Até ir para o exército, fiz o conservatório musical, depois já fui para o exército com 2 profissões, uma de mecânica geral, e outra de músico. Não é? E lá no quartel, o comandante do grupo me chamou de lado e falou, para onde você vai? Você vai para a banda ou você vai para o pelotão de transportes? Aí eu falei para ele, qual é o melhor? Aí nesse tempinho que nós estávamos conversando, passou a banda do exército. Passou, saindo de um lugar para o outro. Passou, eu falei, para a banda. Lá. Meu Deus. Tá bom. Então eu fiquei lá por 12 anos. E na época do Castelo Branco, ele editou uma lei. Quem quisesse se afastar do exército por tempo de serviço, eu entrei nessa. Porque a força do salário para o que eu sabia fazer era muito mais forte. Foi quando eu cheguei em Diadema. Eu cheguei em São Bernardo. E eu fui lecionar num colégio hebraico em São Paulo, chamado Shai Nachman Biark. Fiquei lá 10 anos como educador musical desse colégio. Viajei com eles para Israel 2 vezes e tudo bem, feliz da vida. Mas para não esticar a conversa, foi isso aí que aconteceu até agora. Pessoal de Diadema vai entrevistar o José da Conceição Souza para saber a história da lira musical de Santo André. De Diadema. Dia 10, Que história linda, viu? Olha, tem todos os detalhes. Eram 9 concorrentes, ele falou, não, tô fora. Vocês vão ver que história linda. Eu queria... Paulinho, o que faltou perguntar para o nosso maestro? Eu só tenho a agradecer essa oportunidade, porque é aquilo, a gente gosta do esporte, e pensar que eu estou do lado do compositor, né, o Conceição. Músico. E que essa música é eterna, né? Faz outras e outras gerações. Sim, sim. Conceição, muito legal, aquela câmera é sua, mas não é para levar embora, não. Não. É só, eu queria que você mandasse uma mensagem para o Santo André, o Esporte Clube Santo André, o Ramalhão, campeão do Brasil, Copa do Brasil 1994. A capa do dia 1º de julho de 2004 do Diário do Grande ABC é linda. Nós estamos mostrando agora essa capa. Salve o Santo André. O Santo André, quando disputou a Copa Brasil, lá no Maracanã, que toda a torcida, junto com seus atletas, cantaram essa composição que Deus me deu a oportunidade de fazer, eu dediquei essa música a toda a população de Santo André. E louvo também o Esporte Clube Santo André, por quê? Para disputar o Campeonato Paulista, que ele era para ser o campeão numa disputa com o Santos, eu não gostei da arbitragem. Eu estava lá. O árbitro não fez como tinha que fazer. E o Santo André não foi o campeão. Mas, moralmente, foi o campeão paulista daquela ocasião. Posso te cumprimentar? Perfeitamente. Meu querido Valdemir, obrigado, viu? Eu estou te passando esse livro
é um livro do Vanderlei dos Santos. Sim. Conta a história do ABC antes na República Velha. Sim. O Vanderlei faleceu, esse livro foi publicado lá por São Bernardo, Sim. e a família me pediu para que entregasse esse livro, exemplares, às pessoas que curtem história e memória. Mais do que você, não tem. Espero que você goste. Eu aproveito para agradecer sua gentileza e seu interesse em me convidar para falar dessa história, e também aqui esse meu amigo aqui, que eu já vi a imagem dele por aí, não lembrava. Muito obrigado. E tudo bem, mas viu, Paulinho? Tá, muito obrigado. Eu que agradeço. Perfeito. Estou muito feliz. E com essa entrevista, a gente inicia uma série que vai tentar perpetuar a grande campanha do Santo André. Foram 11 jogos. 11 jogos. O Paulinho, ele separou todas as coberturas de profissionais fantásticos que passaram por esse Diário do Grande ABC. Eu citaria 2, Divanei Guacelli e Edson Rossi. Foi uma campanha tão linda, mas tão linda, que um programa só é impossível de você passar. Então acompanhem com a gente. E vamos agora, na íntegra, ouvir a grande composição, o hino oficial do Esporte Clube Santo André, com a letra que fala: Santo André da minha fé. Muito obrigado, gente. Santo André do coração, entre os clubes o maior, uma equipe de valor, pra defender o nosso futebol. Tuas cores nos encantam, em cada lance a torcida se levanta, num movimento de bandeiras, em coro de saúde a vibra e canta. Salve, salve, ó grandioso Esporte Clube Santo André. Salve, salve, ó glorioso Santo André da minha fé. Eis o trabalho, a tradição, pois traz no peito o seu brasão. És lutador, grande guerreiro, és valente, no esporte rei és campeão, és campeão. Tuas cores nos encantam, em cada lance a torcida se levanta, num movimento de bandeiras, em coro de saúde a vibra e canta. Salve, salve, ó grandioso Esporte Clube Santo André.